que é uma crença? A crença é um entendimento lógico de uma emoção. Quando nós estamos vivendo, a vida desperta em nós grandes emoções. E o que é a vida? A vida são as pessoas, as situações, as coisas. E essas emoções, nós tentamos compreender elas de forma lógica. Eu vou trazer uma situação que é para ficar mais fácil. Durante a sua infância, você viu os seus pais brigando muitas vezes, muitas e muitas vezes. A primeira vez que você viu uma briga entre o seu pai e a sua mãe, aquilo lhe chocou emocionalmente, ou seja, você teve um grande impacto emocional. Talvez tenha sentido uma grande raiva, um grande medo, uma grande tristeza, eu não sei, mas geralmente uma situação de briga que tem grito, que tem confusão, desperta os nossos sentidos e provoca uma reação emocional. Quando algo acontece pela primeira vez com você, você tenta entender aquela situação de forma lógica. Você começa a observar, por que isso está acontecendo, velho? Por que a minha mãe está brigando com meu pai? O que está acontecendo? Por que eles estão brigando? Esse processo é um processo natural do nosso cérebro e ajuda a diminuir a tensão emocional. Então, você estava lá na sua vida normal e do nada uma briga, gritos, cadeiras voando, panelas, e você fica, caraca, o que está acontecendo? Para você tentar diminuir essa tensão emocional, você racionaliza a emoção. Eu acho que o meu pai está com raiva porque a minha mãe não fez o jantar. Eu acho que a minha mãe está com raiva do meu pai porque ele não está trazendo dinheiro para casa. Enfim, você começa a racionalizar por que aquela situação pode estar acontecendo e cria uma conclusão lógica emocional daquela situação e armazena aquilo como um aprendizado. Da próxima vez que você identifica briga, o seu cérebro já tem essa memória, a sua mente já guardou essa informação e você já sabe como reagir. É assim que a gente aprende. Então a gente vê a situação, sente algo dessa situação, analisa essa situação de forma lógica. Para quê? Para aprender com a vida, para que aquilo não nos coloque em perigo, para resguardar nossa sobrevivência, para garantir a nossa vida e o nosso crescimento. A sua mente ela está o tempo todo te protegendo. E esse processo natural de entender a vida nos ajuda a evoluir e a crescer. O problema está justamente nesse ponto do aprendizado. Muitas vezes nós aprendemos coisas muito negativas com a vida. Essa pessoa que viu diversas brigas do pai e da mãe deve ter aprendido coisas bem negativas. Ela aprendeu que casamento é muito ruim, que uma mulher sempre briga com um homem, que um homem sempre briga com a mulher, que dinheiro é um problema nos relacionamentos. Enfim, eu não sei o que é que essa pessoa aprendeu, mas o entendimento que ela teve diante daquelas situações tão dolorosas, tão emocionalmente dolorosas, faz com que ela tenha verdades, ideias sobre a vida. Essas ideias é o que a gente chama de crença. Então, uma pessoa que diz assim, olha, não, casamento é a coisa mais absurda do mundo, ninguém deveria se casar. Essa pessoa fala isso porque dentro dela existem informações emocionais, informações lógicas que fazem com que ela chegue a essa conclusão. Se você começa a olhar a vida e aí você conversa com um casal e descobre que aquele casal briga. Aí depois você conversa com outro casal e descobre que aquele casal briga muito. Depois você conversa com outro casal e descobre que eles brigam ainda mais. Qual é a conclusão lógica? Que os casais brigam. Se você conhece um homem e esse homem trai, aí você conhece outro homem e o outro homem trai. Aí você conhece outro homem e o outro homem trai. Qual é a conclusão lógica? Que todo homem trai.
Quando você começa a ver situações na sua vida e essas situações começam a se repetir, você começa a criar verdades, criar conclusões lógicas e a fortificar essas verdades com o passar do tempo. É assim que as nossas crenças surgem. As nossas crenças, elas vêm do entendimento que nós temos sobre a vida, do entendimento lógico e emocional que nós temos sobre a vida. Nossas crenças, elas surgem das emoções que nós sentimos e das situações que nós vivemos. Então, para que você consiga mudar o seu sistema de crença, você primeiro precisa entender a vida com uma nova lógica. Se antes você, a partir do que você viveu na sua infância, entendeu de forma lógica, a partir das suas experiências, que casamento era algo terrível, você precisa de uma nova lógica, porque senão você não vai mudar o seu sistema de crença. E como é que eu consigo ter essa nova lógica? Lendo um livro, conversando com pessoas que têm relacionamentos bons, tentando entender como é que funciona um relacionamento bom, o que é que um homem e uma mulher que não brigam fazem no dia a dia. Isso te dá uma nova consciência. Então, primeira coisa para modificar o sistema de crença é ter uma nova consciência. Tentar entender a vida por uma nova perspectiva, uma nova lógica. Se você não tiver uma nova lógica para ver a vida, vai ser bem complexo mudar o seu sistema de crença. A segunda coisa que você faz para conseguir mudar o seu sistema de crença é modificar as emoções do passado e liberar aquelas emoções. O que a maioria das pessoas não sabem é que as nossas memórias, elas são vivas. Se você tem uma memória de dor, você tem uma situação que aconteceu quando você tinha 15 anos de idade. É uma memória que ainda está viva em você e que ainda está produzindo coisas negativas em sua vida, porque a energia ela não para de se expandir. Então, se dentro do seu campo energético você tem essa memória, ela está vibrando, ela está emanando energia para o universo. Para que você consiga mudar o seu sistema de crença, você tem que voltar naquela memória e tentar mudar a emoção que estava lá. Como você faz isso? A primeira parte da mudança de crença era ter uma nova lógica. Então você precisa levar a sua nova lógica para essa situação e tentar perceber essa situação de uma forma diferente, visualizando mentalmente, ok? Visualizando mentalmente a situação por uma nova perspectiva e tentando sentir aquela situação de uma nova forma. Eu vou explicar na prática como seria isso. Aos 5 anos de idade, você viu os seus pais brigando, não entendeu o que era aquilo, sentiu um forte medo, começou a ter pavor de casamento. O que é que você faz? Fecha os seus olhos, volta na cena e aí você vai visualizar algo novo naquela cena. Você vai visualizar, sei lá, os seus pais não brigando, os seus pais sentando para conversar, você entendendo que eles conseguiram resolver os conflitos dele de uma nova forma. Para que fazer isso? Apenas para liberar o seu sistema emocional. Enquanto a memória ela não é modificada, ela continua com a mesma assinatura energética. O que isso significa? Se você tem uma memória negativa, ela continua negativa e ela continua vibrando negativo no seu campo. Então essa memória, ela precisa ser ressignificada, ela precisa ser modificada energeticamente, mesmo que seja através da visualização. Esse é o poder da visualização, na verdade. A visualização, ela tem o poder de mudar energeticamente uma memória. E assim você consegue mudar o seu sistema de crença. Primeiro, assumindo uma nova lógica, entendendo a vida de uma nova forma, entendendo o casamento de uma nova forma, dinheiro de uma nova forma, saúde de uma nova forma. E segundo, voltando nesse passado de dor, voltando nessas memórias e mudando a energia dessas memórias. Se você não muda a energia das memórias, você não consegue
ter os resultados que você quer. Porque aquilo que dá força para nossas ações é o nosso campo emocional. E se você não consegue mudar, se você não consegue mudar as emoções que estão no seu campo emocional, você não muda, de fato, a sua vibração. Para mudar a sua vibração, para mudar o seu sistema de crença, você precisa fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E é por isso que as pessoas fazem visualização, afirmação positiva e não têm os resultados que elas querem. Porque elas não fazem essas duas coisas de forma conjunta e é necessário que você faça essas duas coisas de forma conjunta. Expanda a sua consciência, expanda o seu campo mental, entenda a vida de uma nova forma e expanda o seu campo emocional. Limpe o seu campo emocional. Sem essas duas coisas juntas, você está fadado ao fracasso. Acredito que você tenha entendido o que é crença. Se você entendeu e gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal.